Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 130, gravado em 3 de outubro de 2025, a sexta da maldade. E quem fez a maldade dessa vez foi um jogador do Corinthians que já jogou no meu clube, aqui em Porto Alegre, o Yuri Alberto. E eu acho que o Yuri Alberto, só para que quem não está no contexto entenda, ele foi bater um pênalti no dia 28 de setembro, último domingo, no jogo Corinthians e Flamengo, um pênalti a favor do Corinthians, e ele cobrou o pênalti de uma maneira muito arriscada, tentando fazer uma jogada muito estilosa, que o pessoal no futebol chama cavadinha. O goleiro se joga para um canto e o atacante simplesmente pega na bola por baixo e ela levemente entra mais ou menos no meio da meta. E o goleiro do Flamengo, que é um grande goleiro, o Rossi, ele simplesmente ficou olhando o jogador do Corinthians fazer essa cobrança muito arriscada e pegou a bola com uma facilidade incrível, provocando uma reação violenta dos torcedores do Corinthians, de jornalistas. Então, eu não quero xingar o coitado do Yuri Alberto, eu não tenho nada a ver com o Corinthians, não sou corintiano, não sou flamenguista, mas eu queria aproveitar, por inspiração de um querido cliente, o empresário Tuca, dono da Leal Embalagens, assim como eu, ele gosta muito de futebol e ele me ligou e disse: pô, Mubarak, tá aí uma inspiração para a sexta da maldade, esse pênalti batido de forma irresponsável pelo Yuri Alberto. Ele arriscou muito, ele quis fazer uma jogada maravilhosa e colocou o seu clube em risco. O clube acabou perdendo o jogo, ele ainda depois do pênalti, claro que ele devia estar super constrangido pela patetice que fez, ele fez um gol logo depois, ele foi correndo para a torcida, aí se emocionou demais, deu um abraço nos torcedores que a regra da arbitragem não permite, ainda tomou um cartão amarelo e desfalcou o Corinthians no jogo seguinte, que foi aqui em Porto Alegre contra o Internacional. Quer dizer, o cara só fez estrago. Mas eu não quero falar sobre ele porque eu acho que ele já foi bastante ofendido nas redes sociais, na mídia, torcedores irritados, jornalistas falando contra o pobre do Yuri Alberto. Mas o que eu fui inspirado pelo Tuca, e eu dedico esse vídeo a ele, a responsabilidade por esse vídeo, pela inspiração é dele, então todo crédito para ele, foi que o que eu e o Tuca comentamos foi como essa tal jogada deste jogador do Corinthians, ela foi irresponsável, ela foi muito arriscada, ela foi feita num momento de decisão da partida. O Corinthians não estava ganhando de 3-0 e o jogador pode fazer uma brincadeira, mas nem aí deveria fazer uma brincadeira pelo respeito ao adversário. Mas foi um desastre de todos os tipos. E o que eu e o Tuca conversamos foi como a cavadinha do Yuri Alberto, o Alexandre Pato, também pelo pobre do Corinthians, já havia feito uma bobagem dessa há muitos anos atrás num jogo com o Grêmio, e o Corinthians ali foi desclassificado diretamente. O que essa bobagem que os jogadores inventam, ela tem a ver com o mundo corporativo. E agora esqueçam o Yuri Alberto, o Alexandre Pato, eu não estou mais falando dos jogadores, mas eu estou falando de atitudes semelhantes a essa que eles tiveram no mundo corporativo. Porque, vejam bem, quando o sujeito vai no mundo corporativo, assim como na bola, fazer um enfeite, fazer uma jogada de estilo, uma jogada, como a gente diz no futebol, para a torcida, quais são as motivações que este cara tem? Bom, na minha visão, narcisismo, ou seja, vejam como eu sou diferente dos outros, como eu consigo fazer um golaço
no mundo corporativo uma implantação de uma ferramenta, um investimento, diferentemente dos outros. Então é bastante narcisista essa atitude. É uma atitude irresponsável porque envolve um risco muito grande, e o risco não é o jogador ou o executivo que está correndo sozinho, ele afeta todo o time. Eu tenho certeza que esses jogadores, após esse erro grosseiro, eles devem ter pedido desculpas no vestiário. É o mínimo que eles poderiam fazer para o técnico, para o clube, para a torcida e principalmente para os companheiros. E também é uma atitude desrespeitosa, uma atitude egoísta, porque o cara pensa no brilho dele e esquece que ele está em um negócio de milhões de dólares, seja um executivo, seja um jogador de futebol. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz algo que eu nunca faço, mas o vídeo exigia. Eu entrei em dois, na verdade, programas de debates de esportes. Eu não gosto desses programas, principalmente no Brasil. É muita bobagem sendo dita em conjunto, muitas vezes por gente que nunca jogou bola. E tem um cara que eu admiro profundamente, que teve essa mesma visão, que o sujeito que faz uma jogada dessas, arriscando um jogo, arriscando um resultado, arriscando milhões de dólares, é um louco. O Caio Ribeiro. Então, eu não vou citar os outros que dizem bobagens, eu vou exaltar a figura do Caio Ribeiro, que destes comentaristas todos, Caio Ribeiro é um ex-jogador de futebol, é um cara sensacional, e eu concordo plenamente com ele. Isso é uma loucura. Um debatedor que estava junto com ele perguntou: mas o Zidane, né, um jogador francês, um craque, muitos níveis acima do Yuri Alberto, por exemplo, do Alexandre Pato, ele fez isso no jogo tal e a bola entrou, você não achou maravilhosa a jogada? E aí ele diz assim, disse esse outro jornalista: a ousadia, olha a frase, a ousadia, quando dá certo, é maravilhosa. Quem falou essa frase errou 199%, errou 500%. A ousadia nunca é maravilhosa, porque ela envolve riscos. E um jogo de futebol, assim como uma empresa, não é um espetáculo de circo. Não é um espetáculo circense, onde palhaços fazem o que querem. É um espetáculo de business. Olha o que o futebol envolve de dinheiro. E que envolve investidores, envolve salários, envolve prêmios, envolve muitas vezes a sobrevivência de um clube. Então a ousadia, para quem acha que a ousadia, quando dá certa, ela é maravilhosa, meu amigo, volte aos bancos escolares e vá estudar. E sabe qual é a correlação desse evento esportivo, Corinthians e Flamengo, Campeonato Brasileiro, com o mundo corporativo? Esse canal é sobre o mundo corporativo, esse canal não é sobre futebol. A correlação é total. Porque quando você enfeita uma jogada, quando você faz um investimento muito duvidoso, você está correndo risco. O nosso amigo Yuri Alberto, ao decidir dar uma enfeitada, fazer uma jogada de efeito que iria, se desse certo, promovê-lo barbaramente, o cara fez um golaço contra o Flamengo, contra um grande goleiro como é o Rossi, que espetáculo! Quando um jogador decide fazer isso, ele assume um risco. Toda decisão minha e sua envolve um risco. Quando um CEO resolve comprar uma empresa, envolve um risco. Quando um diretor resolve comprar uma máquina cara para produção ou um software muito sofisticado para CRM, isso envolve um risco. Quando você faz uma operação financeira com debêntures, com ações, com derivativos, com operações estruturadas, isso envolve um risco. E um dos mestres
do risco é o investidor Howard Marks. Se você quiser estudar bastante, aprofundar a inspiração que esse vídeo está passando para você, você vai estudar Howard Marks. Ele é dono de um fundo bilionário de investimentos nos Estados Unidos, o Oaktree. Ele é um cara admirado, por exemplo, por Warren Buffett. E há uma série bem simples na internet, bem rápida, onde Howard Marks, numa série de 10, 12, 15, 20 pequenos episódios de 3, 4 minutos cada um, ele fala sobre o risco. E quando ele analisa o risco, ele diz assim, e eu humildemente concordo 108%. Howard Marks diz: como eu, Howard Marks, avalio um bom CEO? Quando o mercado cresce 10%, a empresa deste CEO cresce 10%. Nada espetacular. Cresceu conforme o mercado. Quando o mercado cai 10%, a empresa deste CEO cai não mais do que 5%. Vejam, meus amigos, que definição brilhante, que definição profunda e que definição simples. Pode parecer uma definição sem graça, né? O mercado nesse ano, mercado de motores, o mercado de logística, o mercado de consultoria, o mercado de ração, o mercado do aço, o mercado do soja, o mercado de guardanapos, cresceu 10%. Na média, todo mundo cresceu 10%, e a nossa empresa cresceu 10%. Mas quando o mercado cai 10%, a nossa empresa só caiu 5%. Esta é a definição de um grande CEO conforme um bilionário e grande pensador do business. Então, o que é um grande cobrador de pênaltis? É aquele cara que arrisca menos. O que é um grande goleiro? É aquele cara que arrisca menos. O que é um grande executivo? É aquele cara que arrisca menos. Portanto, aquele amigo aí que disse a ousadia quando dá certo é maravilhosa. Cara, você tem que voltar aos bancos escolares e começar o beabá do business. Você não entende nada de business. E futebol, que você comenta o dia inteiro, é um business. Então prepare-se melhor. Não é só o Yuri Alberto que não tem qualidade para bater pênaltis dessa forma, né? Você também falou uma frase muito equivocada, mas sempre há tempo para estudar. O Yuri Alberto precisa aprender a bater pênaltis melhor. E você precisa aprender que a ousadia, quando dá certo, é como o seu colega Caio Ribeiro falou. Ele disse que quando um colega dele cobra um pênalti desse jeito e acerta, ele vai lá para o cara e diz: você é louco. Claro, o cara é louco. E se você observar os fatos e dados da história do business, você vai ver que aqueles CEOs que cometeram atos incríveis de ousadia e deu certo, eles nos próximos anos, ao grande ato de ousadia, eles quebraram a empresa. Por quê? Porque a ousadia é muito arriscada. Às vezes você acerta e na maioria das vezes você erra. Por isso é que Howard Marks, quando ele vai investir em uma empresa, ele analisa um dos itens mais importantes, o CEO, e se esse CEO é um sujeito, entre aspas, ousado, ele não coloca o seu investimento lá, porque a ousadia tem um risco e um preço muito altos. E, de novo, o grande castigo de um idiota é quando ele faz algo e dá certo. Isso é um castigo para o idiota. Porque daí ele diz: viu, eu não sou foda, deu certo, eu vou repetir. E ele repete e perde. No mundo corporativo, quais são as
Cavadinhas. Eu listei algumas aqui. Por exemplo, em uma empresa brasileira, o sujeito vai implantar ESG. Cavadinha. O ESG pode até ser bonitinho para alguns narcisistas ou alguns esquerdopatas, mas ele só consome recursos de uma empresa. Mas eu sou obrigado, Mubarak, por um fornecedor ou por um cliente. Mostre que você cumpre a legislação trabalhista, não faça nenhum investimento além disso. A legislação ambiental, qualquer legislação, basta cumprir a lei, né? Então você não precisa implantar áreas de ESG. Essa é uma cavadinha onde o CEO muitas vezes joga para a torcida. Departamento de felicidade, nem vou comentar. É tão ridículo que eu não vou comentar. Aqueles caras de RH que ficam promovendo palestras ideológicas na empresa, palestras de inclusão, palestras LGBT. Sexualidade é algo particular. Você não tem que estar dando palestra para metalúrgico sobre sexualidade. Você não tem que estar dando palestra para professor. Você não tem que estar dando palestra para caras de logística sobre sexualidade, seja LGBT, seja sobre o que for. Você está numa empresa, cara. Você está numa empresa, você não está no partido político. Enfeitadinhas, cavadinhas, endividamento irresponsável. Muitos CEOs e muitos diretores cometem essa cavadinha, esse risco, essa atitude horrorosa, um endividamento irresponsável. Eles não sabem nem o que é um caixa operacional, eles não sabem nem o que é free cash flow. Ou seja, eles desconhecem o básico de finanças de uma empresa. Eles vivem só olhando para aquele maldito EBITDA, na sua suprema ignorância. E aí eles endividam a empresa com parcelas mensais de juros e depois com amortizações que o free cash flow da empresa, que eles nem sabem o que é, não pode pagar. Esse é um endividamento irresponsável. Investimentos ousados. A ousadia é maravilhosa. Maravilhosa para o seu inimigo. Um CEO recentemente, sei lá, faz alguns anos, poucos anos, foi pro Butão para tentar encontrar a felicidade. Cara, aí eu sempre fico olhando esses caras e fico pensando, o sujeito está realmente com todo o foco na empresa onde ele é CEO ou ele já está usando a estrutura da empresa para se promover e depois que sair da empresa, ir para outra empresa? Ser um nome grande no mercado. Porra, o cara implantou ESG, o cara é um visionário, o cara foi pro Butão, o cara sabe o que é felicidade. Aí quando vem uma crise, demite todo mundo. Felicidade. Cotas para mulheres. Eu já vi departamentos de RH defendendo cotas. Uma empresa é um lugar de meritocracia. Porque se não for de meritocracia, a empresa vai passar maus bocados e vai desempregar um monte de gente. Ser social, como o pessoal gosta de falar, não é empregar mulheres, ou gays, ou negros, ou brancos, ou colonos, ou alemães, ou torcedores do Internacional. Ser social é fazer com que uma empresa gere muito caixa. Porque quando ela gera caixa, ela gera empregos, ela gera prosperidade, ela gera impostos. E muitas vezes, cavadinha, cotas. Há cerca de 6 meses atrás, eu falei com um CEO de uma grande empresa, não é minha cliente, nunca foi, e ele disse assim, Mubarak, eu quis fazer uma missa no final do ano na minha empresa, e o pessoal do marketing, junto com o pessoal do RH, disse que não seria uma boa trazer um padre, porque muita gente não é católica. Mas, gente, esse pessoal está doente. Isso é doença, isso tem que ser tratado por um psiquiatra. Tem que tomar remédio. Se a família que é dona de uma empresa é católica, ou é umbandista, ou é espírita, eles têm todo o direito de fazer um culto dentro da sua religião. E os empregados, eles que não são católicos, ou não são ubandistas, ou não são espíritas, eles têm que respeitar, porque todas as religiões não são boas. Eu sou católico, mas se eu estou numa empresa e há um culto protestante, há um culto batista, há um culto mórmon, há um culto umbandista, ou até um culto muçulmano, eu vou participar
colhendo a boa energia que sempre um culto traz. Mas proibir, ou querer proibir, ainda bem que o CEO não cedeu, de trazer um padre dentro da empresa. Mas essas pessoas são dignas de tratamento psiquiátrico, para dizer o mínimo. Recentemente eu vi um CEO que disse assim, durante a minha gestão, ele saiu da empresa, durante a minha gestão, uma gestão, sei lá, de 5, 6 anos, por aí, eu comprei, com dinheiro dos acionistas, né, não com o dele, 23 empresas. Aí quando você olha os números que ele deixou, o legado, ele deixou um aumento de receita. Claro, cara, comprou 23 empresas, como não vai aumentar a receita? Mas ele deixou um aumento de receita que foi, by far, de longe, suplantado pelo aumento de despesas e pelo aumento da dívida. Esse fez uma cavadinha. Então, para muitos ignorantes, o cara deixou um legado, ele aumentou a receita da empresa, ele expandiu a empresa pelo mundo, ele comprou 23 empresas, e daí, cara pálida? Se você endividou a empresa? Como é que qualquer empresa do mundo, por mais forte que seja, pode absorver, num período tão curto de tempo, 23 outras empresas? E a cultura? São os mesmos que dizem que a cultura é muito importante. Não há possibilidade, num volume destes, que você absorva caixa e cultura para suportar essa mudança. Mas o cara fez e se orgulha de ter feito. E um bando de babacas aplaudem. Viu como é chato não saber o que é caixa? Não saber o que é dívida? Não saber o que é cultura? Conclusão da Sexta da Maldade. Qual é o plano de ação? O plano de ação, seja você quem for que estiver me ouvindo, mas principalmente diretores, CEOs e empresários, não deixe que ninguém na sua empresa faça cavadinhas. Priorize o feijão com arroz. Priorize o simples. Isto sempre traz bons resultados. O simples, o feijão com arroz. Não vá atrás de caras que falam que a ousadia é maravilhosa. A ousadia é perigosa, é irresponsável, é narcisa, é desrespeitosa. Isso sim. Plano de ação. Olhe para dentro da sua empresa, e se você é um gerente, para dentro da sua área, ou quanto você possa influir na diretoria, e liste todos os penduricalhos, como dizia Jack Welch, todos os enfeites, todas as firulas, palestras sobre comunicação não agressiva que estão acontecendo dentro da sua empresa e elimine-as sumariamente, junto com as pessoas que dão a cavadinha. Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade, 3 de outubro de 2025.